É perfeitamente possível cobrar o Anselmi, cobrar os jogadores e ressaltar o impacto que o Transferban tem nessa goleada sofrida pelo Botafogo diante do Grêmio, e eu vou te provar isso. Vou utilizar 3 jogadores como exemplos principais. O Alexander Barbosa, por exemplo, no atual cenário, ele não pode se dar ao luxo de fazer uma partida tão ruim. Só que o Alexander Barbosa vai fazer partidas ruins. E em condições normais de temperatura, ele contaria com um zagueiro mais confiável ao lado. Quando ele formou dupla com o Bastos, quando ele formou dupla com o Adrielson, quando ele formou dupla com o Caio Pantaleão, com certeza o Alexander Barbosa teve jogos ruins. A diferença é que tinha um zagueiro de ofício ao lado para reduzir o impacto de uma atuação tão desastrosa como a que ele teve ontem diante do Grêmio. Sabe quem poderia atuar nesse trio junto ao Alexander Barbosa? O Marçal. Só que o Marçal já está lesionado. E por falar em Marçal, vou pro meu segundo exemplo, que é o Alex Telles. Partida muito ruim contra o Grêmio, pênalti bobo cometido, gol sofrido com bola nas costas. Esse é um típico jogo em que o Alex Telles seria substituído com o Arthur Jorge, com o David Ancelotti e até com o Renato Paiva. Só que, adivinha, o Botafogo não tem nenhum jogador da mesma posição do Alex Telles para substituí-lo num jogo como esse, o que força o Telles a ter que esticar 90 minutos dentro de campo quando ele não é capaz de suportar esses 90 minutos. Terceiro exemplo é o Matheus Ponte, que claramente não vai conseguir atuar enquanto zagueiro. Só que o Martin Anselmi olha pro elenco e basicamente não tem opções. Ah, Gabriel, mas e o Bastos? Gente, se um técnico olha o Matheus Ponte e olha o Bastos e escolhe o Matheus Ponte, é sinal de que o Bastos não está preparado para suportar um jogo dessa intensidade. Ainda mais numa defesa que tem que correr tanto para trás num jogo de transição como exige esse sistema do Martin Anselmi. Tenha essa certeza. Quando o Bastos estiver bem, ele vai jogar. Ponto final. Até porque o Martin Anselmi nem tem outra opção dentro do elenco. E agora, como bônus, eu posso falar o que eu cobraria do Martin Anselmi. O que eu posso cobrar do Martin Anselmi é uma correção nessa linha defensiva, é treinar mais, é compactar mais o time, é ajustar esse time para conseguir correr na transição, correr para trás, sem deixar tantos rombos, sem deixar tantos espaços. Isso vem com o tempo. Não sei se ele vai conseguir corrigir do dia para a noite. Por mais que ele não tenha tantas opções na linha defensiva, ele pode sim melhorar o desempenho. Tanto que contra o Cruzeiro, pelo menos no segundo tempo, ele teve um bom desempenho. No primeiro, o Botafogo já tinha deixado alguns espaços, já tinha demonstrado preocupação, mas muita gente entendeu que os muitos impedimentos do Cruzeiro naquela situação indicavam que o Botafogo estava com a linha bem treinada. E não é bem por aí. O Botafogo defensivamente ainda demonstra que tem que evoluir muito e demonstrou isso nos 2 jogos. Tanto no jogo em que não sofreu gols, quanto no jogo em que sofreu 5 gols. Posso cobrar do Anselmi também que ele olhe um pouco mais para a garotada. Por exemplo, o Alan é mais um exemplo de jogador que não consegue fechar 90 minutos em alta intensidade. Ele vai ter que olhar para o banco, ele vai ter que puxar de repente o Marquinhos, que pode jogar por ali também. E aí mais um exemplo de elenco curto, porque o Alan não aguenta jogar 90, o Newton em tese seria uma opção, mas aí o Newton tá jogando na zaga. E aí tá formado o problema todo. Martin Anselmi tem sim responsabilidade, jamais vou deixar de cobrar ele mesmo em situação de Transferban. Os jogadores têm responsabilidade, obviamente também, mas é muito claro, é o óbvio do óbvio que o Botafogo precisa resolver para ontem a questão do Transferban.